Olá você, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal de estudo e de leitura da Palavra de Deus, com mais uma leitura neste que é o 17º dia. Eu sei que você que tem nos acompanhado tem sido impactado pelo esforço que nós sabemos que nos dias de hoje não é fácil ter esta dedicação, e eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu propósito, pela sua confiança e principalmente pela sua dedicação. Não saia daí. Hoje nós vamos ter 3 leituras maravilhosas. Daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aí para começar essa leitura do dia de hoje, 17 de junho, que traz o livro de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: A blasfêmia dos fariseus. E os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam que tinha a Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. E ele, havendo-os chamado, disse-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se algum reino contra si mesmo se dividir, não pode permanecer tal reino. E se alguma coisa for dividida contra si mesma, não pode permanecer tal casa. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode saquear os bens do homem valente entrando em sua casa, sem antes não manietar, não amarrar ao homem valente. Então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e quaisquer blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo não terão jamais perdão. Isso é importante. Mas estará exposto a eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Aqui é muito interessante esse aspecto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso significa que só um crente que tenha deixado de acreditar, em outras palavras, deixa de evidenciar a fé em Cristo, e qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, uma pessoa não salva que não tenha feito nenhuma confissão de fé, essa não pode blasfemar contra o Espírito Santo, até porque ela nem sabe o que é o Espírito Santo. Mas aquele que entende, conhece e levantar qualquer palavra contrária à ação do Espírito Santo de Deus, como no caso, esses fariseus disseram que o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus era o espírito de Satanás. Então ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Então é importante se ter entendimento e conhecimento para não cometer
tal pecado. É negar a ação do Espírito Santo no meio do homem. Verso 31. Chegaram depois seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te buscam e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando aos que estavam assentados ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui está colocando o fato de que todo aquele que fizer a sua vontade fará parte da família de Deus. Aleluias! Glórias a Deus! A segunda leitura desse 17º dia está aí na tua Bíblia, que eu oriento que você também a pegue e acompanhe comigo. Em 2 Samuel capítulos 7 e 8. São duas leituras para este dia. O capítulo 7 de 2 Samuel começa dizendo: e aconteceu que, estando já o rei estabelecido em sua casa, depois que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei a Natã, o profeta: veja agora, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus está entre as cortinas. E Natã disse ao rei: vai e faze tudo o que está em teu coração, porque o Senhor está contigo. E aconteceu naquela noite que veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e fala a meu servo Davi, assim diz o Senhor: tu me edificarás casa para que eu more? Certamente não habitarei em casa desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas sim tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a que tenho mandado que apacente o meu povo de Israel, para dizer: por que não me edificastes uma casa de cedro? Agora, pois, dirás assim a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do redil de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E tenho sido contigo por onde andaste, e diante de ti destruí todos os teus inimigos, e tenho feito grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Além disso, eu fixarei lugar ao meu povo Israel. Eu o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido, nem os filhos da iniquidade os aflijam mais como dantes. E desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, e eu te darei a ti descanso de todos os teus inimigos. Deste modo, o Senhor te faz saber: Ele te quer fazer casa. E quando os teus dias forem cumpridos, e dormires com os teus pais, eu estabelecerei um dentre a tua descendência depois de ti, o qual procederá das tuas entranhas, e assim estabelecerei o seu reino. Ele edificará casa em meu nome, e eu confirmarei para sempre o trono do seu reino. Eu serei a ele por pai, e ele me será por filho. E se ele vier a transgredir, eu lhe castigarei com vara de homens,
e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se desviará dele, como a desviei de Saul, o qual tirei diante de ti. E, no entanto, será firmada a tua casa e o teu reino para sempre diante de teu rosto, e o teu trono será firme para sempre. Segundo a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim Natã falou a Davi. E entrou o rei Davi e ficou diante do Senhor, e disse: Senhor Deus, quem sou eu? E o que é a minha casa, para que tu tenhas me trazido até aqui? E até te pareceu pouco isto, Senhor Deus, porque também falaste sobre a casa de teu servo para tempos futuros. É este o modo de proceder do homem, Senhor Deus? E que mais pode acrescentar Davi falando contigo? Tu, pois, conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Todas estas grandezas operaste pela tua palavra e conforme o teu coração, fazendo-as saber a teu servo. Portanto, tu te engrandeceste, ó Senhor Deus, porquanto não há como tu, nem há Deus fora de ti, conforme a tudo que ouvimos com os nossos ouvidos. E quem é como o teu povo, como Israel na terra? Um povo por amor do qual Deus veio para redimir para si, e lhe pusesse nome e fizesse por vós. Ó Israel, grandes e espantosas obras em sua terra, por amor do seu povo, ó Deus, que tu redimiste do Egito, desterrando as gentes e a seus deuses. Porque tu confirmaste a teu povo Israel por povo teus para sempre, e tu, ó Senhor, fostes a eles por Deus. Agora, pois, Senhor Deus, a palavra que falaste sobre o teu servo e sobre a sua casa, desperta-a para sempre e faz conforme o que tens dito. Que seja engrandecido o teu nome para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E que a casa de teu servo Davi seja firme diante de ti. Porque tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tens revelado aos ouvidos de teu servo, dizendo: eu te edificarei uma casa. Por isso teu servo achou lugar em seu coração para fazer diante de ti esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens dito a teu servo este bem. E agora sirva-se da tua própria boa vontade, e abençoa a casa de teu servo, para que perpetuamente permaneça diante de ti. Porque tu, Senhor Deus, tens dito, e com a tua bênção será bendita a casa de teu servo para sempre. Aleluias. Capítulo 28. Davi expande o seu reino, e a palavra do Senhor nos diz: depois disto aconteceu que Davi feriu os filisteus e os dominou, e tomou Davi a Meteg-ama da mão dos filisteus. Feriu também aos moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu-os com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. E foram os moabitas servos de Davi, e pagavam-lhe tributo. Deste modo feriu Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a recuperar o seu termo até ao rio Eufrates. E Davi tomou deles 1.700 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e jarretou Davi todos os cavalos de todos os carros, e deles reservou
100 carros. Aleluia! E os sírios de Damasco vieram a dar ajuda a Hadadezer, rei de Zobá. E Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E pôs logo Davi guarnições na Síria de Damasco, e foram os sírios, servos de Davi, sujeitos a tributo. E o Senhor guardou a Davi em qualquer lugar que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que traziam os servos de Hadadezer, e os levou para Jerusalém. E assim também de Betá, de Berotai, cidade de Hadadezer, tomou o rei Davi grande quantidade de bronze. E Toi, rei de Ramate, ao ouvir que Davi tinha ferido todo o exército de Hadadezer, enviou Toi a Jorão, seu filho, ao rei Davi, a lhe saudar pacificamente e a lhe elogiar, porque tinha guerreado contra Hadadezer. E o tinha vencido, porque Toi era inimigo de Hadadezer. E Jorão levava em sua mão vasos de prata e vasos de ouro e de bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, juntos com a prata e o ouro que tinha já dedicado de todas as nações que a tinha submetido, dos sírios, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus, dos amalequitas e do despojo do Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E ganhou Davi fama, quando, voltando da derrota dos sírios, feriu 18.000 homens no vale do Sal. E pôs guarnições em Edom. Por todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas foram servos de Davi. E o Senhor guardou a Davi por todos os lugares que ia. E reinou Davi sobre todo Israel. E fazia Davi direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era general de seu exército. E Jeosafá, filho de Eliude, era o chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías era escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram os príncipes. Nesses dois capítulos, 7 e 8, de 2 Samuel, nós conhecemos um pouco das conquistas de Davi. Um homem que, conforme a palavra estabelece, Deus estava com Davi em todo o tempo, em todo lugar. Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. E que esse Deus de Davi seja também o nosso Deus. E que ele esteja aonde você estiver, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Deus abençoe. Aleluias! Muito bem, dando sequência ao nosso estudo do dia de hoje, 17º dia de estudos, vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 4, que diz o seguinte, né? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Os sinais e milagres que o Deus Altíssimo tem feito para comigo, convém que eu os publique. Quão grande têm sido os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino, um reino eterno, e o seu senhorio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava quieto em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações e visões da minha cabeça
me turbaram em minha cama. Por isso expedi um mandamento, para fazer vir diante de mim todos os sábios da Babilônia, para que me mostrassem a declaração do sonho. E entraram os magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. E eu contei o sonho diante deles, mas não conseguiram me fazer saber a sua interpretação. Até que entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu relatei o sonho diante dele, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu entendo que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum mistério te é escondido. Me diga as visões do meu sonho que vi e a sua interpretação. As visões da minha cabeça, estando eu em minha cama, eram: eu estava olhando e parecia-me que via uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, e a sua altura chegava até o céu, de maneira que podia ser vista desde os limites da terra. A sua folhagem era formosa e tinha frutos em abundância, e para todos havia nela sustento. Debaixo dela ficavam à sombra os animais do campo, e em seus ramos as aves do céu faziam morada, e se mantinha dela toda a carne. Via isso nas visões da minha cabeça em minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e clamava fortemente e dizia assim: cortai a árvore, e tirai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais que estão debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai o tronco com as suas raízes na terra, e com cadeias de ferro e de bronze fique atada na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e a sua parte seja com animais na erva da terra. O seu coração seja mudado de coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e por mandado dos santos esta ordem, para que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem ele quer o dá e constitui sobre ele, até ao mais humilde dos homens. Aleluia. Eu, o rei Nabucodonosor, vi este sonho. Tu, pois, Beltesazar, dirás a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino nunca puderam me mostrar a sua interpretação. Mas tu o podes, porque em ti há o Espírito dos deuses santos. E Daniel interpreta o sonho. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o espantavam. O rei, pois, falou e disse: Beltesazar, não te espante o sonho e nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os teus inimigos e a sua interpretação para os que mal te querem. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura até ao céu chegava, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto era em abundância, e que para todos havia sustento dele, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em seus ramos habitavam as aves do céu. Tu mesmo és, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois cresceu a tua grandeza e chegou até ao céu. E o rei, o teu senhorio, rei, até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei,
um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e a destruam, mas deixai o tronco com as suas raízes na terra, e com cadeias de ferro e de bronze fique atada na erva do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e a sua parte seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e esta é a sentença do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. É duro, hein? Dentre os homens serás tirado, e com os animais do campo será a tua morada, e a erva do campo te farão comer como os bois, e com o orvalho do céu serás molhado, e 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens, e a quem ele quiser o dará. Que dureza, hein? E quanto ao que foi dito, que deixassem na terra o tronco com as raízes da mesma árvore, significa que o teu reino ficará firme, logo que entendas que o céu reina. Portanto, ó rei, aprova o meu conselho, e redime os teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades com misericórdias para com os pobres, pois talvez seja prolongada a tua tranquilidade. Tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, estando a passear no palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha majestade? Deus não divide a sua glória com ninguém. Temos que entender isso, queridos. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti, e dentre os homens serás tirado, e com os animais do campo serás a tua habitação, e te farão comer erva como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, comia a erva como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até que o seu pelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão foi devolvida. E eu bendisse ao Altíssimo, e glorifiquei e louvei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele opera segundo a sua vontade, com o exército do céu e os habitantes da terra. Nem há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo, o meu entendimento tornou a mim, e a majestade do meu reino. A minha dignidade e a minha grandeza voltaram para mim, e os meus governadores e os meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido no meu reino, e maior glória foi acrescentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalto, engrandeço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Deus. Muito sério esse capítulo 4 de Daniel, mostrando o que a altivez, o orgulho, a soberba de um governante pode levá-lo a situações das
piores possíveis. No caso de Nabucodonosor, ele foi levado a viver juntamente com os animais, passar pela chuva, comer erva do campo, virar um animal, sendo humano, por conta do seu orgulho. Tenha cuidado, queridos. Desta terra, nada levamos. Estamos aqui passando um tempo. Portanto, que todas as tuas ações sejam única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Aleluias.